Saiba como está o início das aulas de ensino à distância do Mackenzie Polo Pinheiros. A ararinha azul, considerada extinta por 20 anos, retorna à Caatinga Baiana. No último sábado aconteceu o Motoculto, o encontro dos missionários do asfalto na IPP. Vacinação. Acompanhe o avanço dessa campanha e quais os resultados positivos para a população. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o nosso Notícias do Bem. Hoje é segunda-feira, está começando o Notícias do Bem. Está começando mais uma semana também, né? Depois da gente ter tido um final de semana de descanso para muitos, de trabalho para outros, nós estamos de volta aqui pela IPP TV, a sua TV missionária, com muita informação durante toda essa semana. Está começando o nosso programa de hoje, né, Tainá? Exatamente. E aí eu gostaria muito de convidar você a participar do nosso chat. Mande sua mensagem. Deixa aqui o seu recadinho pra gente poder acompanhar aqui durante a nossa programação. Fala como começou a sua semana, sabe como é que é segunda-feira, né? Primeiro dia no trabalho, ou primeiro dia de aula, né? No início da semana, para muitos. Então, deixa aqui o seu recado e, claro, diga de onde você está nos acompanhando. Se é, né, de São Paulo, se é de outro estado, conte para nós. País, né? De outro país. Todo mundo inteiro acompanhando a gente. Isso é muito legal. Aproveita que você está acompanhando o nosso canal agora, curta o nosso vídeo. É importante que você curta o nosso vídeo. Tem um joinha aí embaixo, clica nele, curta o nosso vídeo. Aproveite também, acione o sininho para que você receba todas as notificações do nosso canal, para que você saiba sempre que um programa novo da IPP TV entrar no ar, sempre que um culto estiver começando na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, enfim, todas as novidades do canal, você vai receber aí se você clicar nas notificações. É importante que você faça isso, que você se inscreva, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, né? 1 milhão de inscritos no nosso canal, para que a gente se torne mais relevante na plataforma, para que a gente seja mais indicado, para que mais pessoas possam receber a nossa programação, possam receber os nossos cultos, a nossa mensagem missionária, né, Tainá? Apesar, né, somos uma TV web missionária, e isso é inovador, é um canal que tem um conteúdo muito especial, preparado com muito amor, com muita dedicação, muito estudo para você. Bem, vamos começar então com a nossa programação de hoje. Vamos lá. Olha só, gente, quem busca recolocação no mercado ou quer dar um plus ali no conhecimento, já tem uma oportunidade. Pois é, as aulas de ensino à distância do Polo EAD Pinheiros do Mackenzie já começaram. É claro que os alunos e os professores estão todos muito animados com esse reinício, né, com essa retomada, né, de semestre. E o Polo EAD Pinheiros do Mackenzie tem mais uma novidade. A partir de agora, ele tem um site próprio, exclusivo, que já está no ar. Vamos conferir. O Rodrigo resolveu fazer sua segunda graduação no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie neste semestre. Ele faz parte da primeira turma do curso de Gestão Comercial, que já teve suas aulas iniciadas e busca recolocação no mercado de trabalho, agora tendo no currículo a oportunidade de ser mackenzista. Meu nome é Rodrigo Zamprônio, eu tenho 24 anos e eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu agora estou cursando a graduação em Gestão Comercial. Eu escolhi esse curso porque é um curso que vai me colocar de volta para o mercado de trabalho. E eu sei que com o dinheiro que eu estou, né, pagando o curso, vai ser usado para obras missionárias. Eu agradeço essa bênção de Deus. E eu só tenho que agradecer a todos também por essa bênção que Deus me deu de estar iniciando a minha segunda graduação. Obrigado. O núcleo conta com uma infraestrutura de primeira. Embora os cursos sejam à distância, os alunos podem contar com laboratórios de informática, salas de aula e estudos e atendimento pessoal, além do trabalho de capelania do Mackenzie. Todo o lucro é revertido para a obra missionária e assistencial da JMP. Outra novidade é o lançamento do site próprio do Polo. O espaço virtual traz informações sobre os cursos de graduação e pós-graduação disponíveis e um canal de comunicação direto com a equipe.
Os cursos tiveram as aulas inaugurais durante a última semana. Estamos a todo vapor, né? Já começaram as aulas, essa semana que passou, tivemos as aulas inaugurais dos cursos de graduação, né? Tivemos nosso momento polo, onde nós apresentamos o polo aos alunos através da plataforma, interagimos com eles, né? Tiramos dúvidas, esclarecemos e estamos à disposição deles aqui a cada instante, através dessa infraestrutura para eles. Perfeito. Como é que as aulas estão funcionando agora para eles? Teve a aula inaugural? Como é que foi isso? Isso, os encontros eles são virtuais, né? Eles possuem encontros síncronos, né? Juntamente com o professor, um encontro ao vivo que são agendados em algumas determinadas datas, e a grande maioria do conteúdo ele fica disponível na plataforma no Moodle, né? Um processo de aprendizagem do Mackenzie, uma plataforma dentro do sistema acadêmico do Mackenzie. Eles acessam essa plataforma, eles têm uma trilha de aprendizado, onde eles obtêm o conhecimento através de videoaulas, de conteúdo, né, demonstrativos. Eles participam e interagem através de fóruns, né, então eles compartilham o conhecimento, compartilham vivências do seu dia a dia, dos seus trabalhos. Muita gente faz os cursos que estão relacionados à área. Então, até o nosso bate-papo que nós tivemos com os alunos, eles se apresentaram, falaram qual era a área de atuação, por que tinham escolhido os cursos, né? Então isso faz enriquecer um pouco o conhecer entre eles. Então eles se ajuntam, formam grupos de conversa, né? Para poder um ajudando ao outro, e isso é uma caminhada acadêmica aí. Olha só que legal, né? Os alunos estão animados com o início das aulas, né? Temos alguns relatos de outros alunos também que estão super animados com esse novo formato, com esse formato que já é existente, né? Mas para alguns, primeira vez que estão experimentando o ensino à distância, né? Pois é, e fique sempre ligado aí nas notícias aqui do nosso Notícias do Bem, também no site, né? No novo site aí do Polo EAD Pinheiros do Mackenzie, para você saber quando reabrem as inscrições. É importante que você fique atento à reabertura das inscrições para que você faça a sua matrícula tanto na graduação como na pós-graduação, e aí você estuda e ainda ajuda as obras missionárias, né? Muito bom. Gente, no último sábado, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realizou o Motoculto. Pois é, a celebração reúne os integrantes do Ministério Missionários do Asfalto, acontece trimestralmente aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Notícias do Bem preparou uma reportagem especial para hoje sobre esse culto que aconteceu no sábado. A gente vai mostrar um trechinho para você agora. O pátio da Igreja Presbiteriana de Pinheiros ficou lotado. Dezenas de motociclistas com as suas mais variadas motos marcaram presença. Teve ronco dos escapamentos para todo lado. A Madalena veio com toda a sua família de Campinas, mesmo com frio, todos de moto. Mesmo com frio, para nós pode estar chovendo, frio, nós estamos de moto. Situação igual a do Rock, que pôde se encontrar com todos os seus irmãos do motoclube. É algo muito forte no mover evangelístico, né? São motociclistas cristãos se encontrando nesse evento dos missionários do asfalto, com o pastor Cláudio, o presidente. É uma bênção, porque a Bíblia mesmo fala em Atos 2 que Deus se movia quando os irmãos estavam juntos em comunhão. E nós estamos juntos em comunhão com as motocicletas, fazendo a obra de Deus. Na verdade, é um mover evangelístico, o propósito é esse, né? Jesus, ele declarou que todo momento, quando ele chamou os seus discípulos, eles vieram até Jesus, Jesus os preparou e os enviou. Então esse momento é o momento da palavra, da reunião, das experiências, e depois nós vamos para ganhar almas. O propósito é esse. Nós estamos nos últimos tempos, e nesses últimos tempos não há outro propósito a não ser ganhar almas, em nome do Senhor Jesus. O louvor do culto foi com a banda Big Graça, que trouxe no repertório músicas no estilo rock retrô, com uma perspectiva bíblica. Os instrumentos utilizados foram bateria, guitarra, contrabaixo, rabecão e um kazoo.
Adorei a levadinha ali do Sim, louvor, sabia? Bem eu legal. também, já estava aqui no ritmo, aqui acompanhando. Vamos ver a matéria completa, Eu não hein? tanto no ritmo, mas eu gosto da levada. Muito bom. Ó, bom. quero aqui dar um oi, olha pra turminha que tá aqui acompanhando. O Vinícius Sim. Félix tá aqui com a gente. O Gessé, diretamente de São Paulo, tá aqui nos acompanhando. O Fábio, também de Sergipe, claro. Nosso reverendo Marcos Severo Amorim, conectado pela rádio Rumo ao Abraço ao Sertão. reverendo Marco Severo e a todos aqueles que acompanham Notícias do Bem em cadeia, né? Pela Rádio Rumo ao Sertão, todos os dias. O pessoal da Rádio Rumo ao Sertão conecta lá o nosso sinal e o pessoal da Rádio Rumo ao Sertão acompanha também o nosso Notícias do Bem simultaneamente. É, não Muito só no obrigado a Brasil, todos, mas viu? fora. É Isso verdade, muito é bom. verdade. Muita gente acompanhando pela Rádio Rumo ao Sertão. Um abraço a todos aí, pessoal do Nordeste e do Norte do Brasil. O Gilberto de João Pessoa, Vinícius de Guarujá, o Albérico, Graça e Paz, né? Ele tá de Santo Anastácio, São Paulo. Olha, pertinho de Presidente Prudente. Eu conheço Pertinho, bem isso ali. mesmo. A Alessandra Maria tá aqui com a gente também, de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Muito bom ter vocês aqui com a gente. A Simone, também de Recife, Pernambuco. Olha só que legal. Brasil inteiro acompanhando o nosso Brasil Notícias do inteiro. Bem. Isso Coisa é boa. muito bom, gente. Olha só, e durante o fim de semana, a cidade de São Paulo realizou a virada da vacina. Com isso, mais de 99% dos adultos com 18 anos ou mais já receberam pelo menos uma dose do imunizante. Pois é, na manhã de hoje o governo de São Paulo confirmou que a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos começa nessa quarta-feira. Existe a expectativa de que amanhã alguns protocolos de isolamento sejam diminuídos ainda mais aqui em São Paulo. Existe a expectativa de que alguns eventos voltem a acontecer, de que algumas lotações sejam liberadas para 100%, enfim. Tem muita expectativa em relação ao que está sendo chamado de Dia da Esperança. Mas para falarmos mais sobre esse tema, nós vamos receber daqui a pouquinho o professor da Escola Politécnica, Guto Assi, no nosso Notícias do Bem. Você também pode participar com a gente, deixa a sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, é sempre importante, você pode ir interagindo com a gente durante o programa. A Tainá tá ligada aqui, tá com o telefone aqui o tempo todo, tá de olho Não aqui. largo. É verdade, para que a gente possa estar interagindo, para que a gente possa estar acompanhando também a participação de vocês no nosso programa. Exatamente, gente. Como nós já falamos em algumas outros programas, outras edições do Notícias do Bem, né? Durante esse mês em que comemoramos o aniversário da IPB e o mês do presbiterianismo e missões na igreja, nós estamos conversando todos os dias, né, com alguns missionários da Junta Missionária de Pinheiros para conhecer ainda mais os trabalhos e ações desenvolvidas. Pois é, a gente está vindo nessa toada aí já faz umas 2 semanas e hoje a gente vai receber o pastor Jair Barros, que é da congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em Aparecida do Norte, interior de São Paulo. Reverendo, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. É um prazer recebê-lo aqui para a gente conversar sobre o trabalho missionário em Aparecida. Olá, reverendo. Bom dia, meus irmãos. É um prazer para mim, uma alegria estar aqui com vocês. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes da IPP TV, como também da Rádio Rumo ao Sertão, nosso irmão, lá no Rio Grande do Norte, reverendo Marcos Severo e todos os ouvintes também. É verdade, é verdade. Reverendo Jair, eu queria que o senhor contasse para a gente primeiro, então, a respeito do momento que ainda se vive em Aparecida. Há algumas semanas atrás, a gente mostrou, inclusive, uma reportagem aqui no Notícias do Bem, falando a respeito do trabalho que vem sendo desenvolvido pela congregação em Aparecida do Norte, que é uma cidade essencialmente turística, né? Uhum. E que nesses tempos de pandemia, a população de Aparecida tem sofrido muito, e aí a congregação tem feito um trabalho muito importante. Essa realidade continua a mesma ainda, reverendo? Bom dia. A questão da situação de Aparecida já melhorou um pouco, porque a grande feira que existe lá no centro, que tem mais de 2.500 bancas e cerca de 3.000 pessoas que trabalham, ou 3.000 famílias que são sustentadas por aquele trabalho, já retomou, mesmo que devagar, o turismo ainda é lento. Muitas pessoas ainda precisam de ajuda e a nossa congregação, com o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros de arrecadação de cestas, tem atendido cerca de 300 pessoas desde o mês de março, 300 famílias ou mais têm sido atendidas aqui. E agora nós vamos fazer uma nova lista de pessoas que estejam numa situação mais difícil financeiramente para a gente continuar ajudando, mas está retomando aos poucos nesses últimos 2 meses. Entendi, reverendo. E nós acompanhamos ali. Agora,
esse mês do presbiterianismo e de missões, né, nós estamos tendo oportunidades de conhecer alguns trabalhos missionários, né, que estão juntos ali com a Junta Missionária de Pinheiros, e nós gostaríamos de conhecer também o trabalho que vocês realizam aí, que são muitos, né? Já conseguimos noticiar alguns aqui, mas eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho dessas ações que vocês têm realizado aí em Aparecida. Bem, o nosso trabalho aqui fixo, semanalmente, nós temos uma escola dominical, o culto à noite, o culto da quarta-feira e durante a semana vários discipulados e discipulados evangelísticos também, evangelização de algumas famílias. Também foi implementado aqui um trabalho de pintura, pintura de anti-estresse, né? Tem um irmão Riva, que está à frente desse trabalho, e participam algumas crianças, adolescentes, nas sextas-feiras. No trabalho de escola dominical, no domingo pela manhã, a gente levanta bem cedo para preparar o café da manhã, e antes das 8 horas, as crianças do bairro já chegam ali, já estão conosco ali, tomando café. Em seguida tem uma leitura de um capítulo da Bíblia, do Evangelho, e uma mensagem evangelística para aquelas crianças. Deus tem abençoado, já faz 2 anos que esse trabalho é feito, e sempre tem alguns visitantes conosco. Então, a gente tem feito esse trabalho, também tem uma parceria com a Igreja Presbiteriana da Lapa, mensalmente, e os irmãos jovens daquela igreja, seminaristas, pastores, junto com eles, têm vindo um sábado por mês, onde a gente faz esse trabalho de assistência social, distribuindo cestas e evangelizando. Nesse último sábado foram realizados 14 cultos nas ruas, ou na casa de alguém que não era crente, ou na rua mesmo, onde tinha algumas pessoas aglomeradas ali, poucas pessoas. Então é feito esse trabalho, está passando as imagens aí, evangelizando as pessoas e ajudando essas pessoas. Então, também nós temos um projeto, ou estamos tentando colocar em prática, um projeto de ação social fixo para, semanalmente, a gente atender adolescentes que têm vindo, para que a gente possa ajudá-los a ter uma nova perspectiva de vida para um trabalho futuro na vida deles. Então, nós temos sempre acompanhado várias famílias aqui com evangelização, com ajuda, e Deus tem nos abençoado aqui nesse lugar. Tem sido uma bênção trabalhar aqui com essas pessoas. Agora, pastor, a gente sabe que a Aparecida é uma referência para o catolicismo, não só do Brasil, mas mundial. Como é que fica o trabalho da Igreja Reformada numa cidade como Aparecida, por exemplo, que é uma cidade, né, a gente tem que admitir, é um local diferente de outros do Brasil, né, por conta até dos romeiros, até por conta da própria característica católica da cidade. É verdade. Como tem esse trabalho, essa característica do catolicismo, e tem muito misticismo. Então, o Evangelho reformado, ele tem mais dificuldade, nós temos mais dificuldade de ter adeptos ou pessoas que compreendam, porque até outras igrejas têm também essa perspectiva parecida com o catolicismo, né, com o misticismo. Então, quando a gente vem com o Evangelho puro, pregando a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, como a Bíblia ensina, então a gente tem muita resistência devido às características da religiosidade da cidade. Porém, as pessoas da cidade Aparecida são simpáticas, nos recebem, nós conseguimos conversar, mesmo que tenha sido difícil mostrar para algumas delas ou trazê-las até a igreja, mas nós temos ido em várias casas e nós somos bem recebidos. E com a pandemia diminuiu essas visitas, diminuíram, mas a gente aos poucos nós vamos retomando as visitas evangelísticas, né, onde a gente tem lares que a gente pode chegar lá e pode falar do evangelho, pode pregar o evangelho sem nenhum problema, pela facilidade que se tem, pela simpatia das pessoas da cidade.
Muito bom. E, reverendo, fala um pouquinho assim sobre o seu trabalho, né? Como que sabemos que Aparecida talvez não tenha sido o único local onde você tenha desenvolvido esse trabalho evangelístico, né? Esse trabalho missionário dentro da congregação. Mas fala um pouquinho da sua história também dentro desse projeto, né? Nesse seu desenvolvimento, nesse seu empenho, né? Com o trabalho missionário. Eu tenho que fazer isso de uma forma bem sucinta. Eu sou filho do pastor Jair Barros, eu sou o Júnior, né? O principal já está na glória com meu pai, com o pai, né? Com Deus. Ele estava ali vizinho ao pastor Marcos Severo, nós conhecemos o Marcos Severo, conheço desde a minha infância, porque meu pai trabalhou sempre no interior da Paraíba. Ele também, um irmão, então meu pai Jair Barros e o Jonatas Barros, nos trabalhos de desenvolvimento mesmo, de revitalização, de plantação de igreja no Alto Sertão da Paraíba. Então, eu fui criado nisso. Eu digo que meu primeiro seminário foi acompanhar meu pai, desde criança, nas suas visitas a igrejas rurais e na própria igreja da cidade, lá em Souza, na Paraíba, e em Patos, onde ele passou, mas principalmente em Souza, onde ele passou 28 anos. E a igreja era muito missionária, os jovens que foram surgindo juntamente conosco ali. Então a gente sempre tinha trabalhos evangelísticos de rua ou muito envolvido também com a música, com o louvor naquele estado. Então esse é o primeiro seminário, é o que me chamou a atenção, e depois de muito tempo e já com a família formada foi que eu fui para o seminário, atendendo realmente, obedecendo o chamado do Senhor para a minha vida. Então, quando terminei o seminário, passei um ano só na Paraíba e fui trabalhar pela Junta de Missões Nacionais no estado do Tocantins, no interior. Então, todo o meu trabalho no Tocantins, a não ser 4 anos que eu trabalhei com a igreja organizada, mas desde 2003 foi na plantação de igrejas. E trabalho com congregações. E quando eu estive 4 anos numa igreja organizada, também a gente estava focando na plantação e até fizemos parceria com a Junta de Missões Nacionais no trabalho de congregações ali. Os últimos 7 anos que eu estive na capital, Palmas, passei 11 anos lá, os últimos 7 foi na plantação de uma igreja no bairro chamado Taquaralto, setor, na realidade, de vários bairros, e deixamos ali um grupo, graças a Deus, um grupo firme, de 50 pessoas naquela congregação antes, e depois viemos para cá, para Aparecida, diretamente dessa última congregação. Então, minha vida ministerial sempre foi no trabalho missionário, na evangelização, sempre envolvido, e a nossa igreja lá na Paraíba, lá em Souza, era sempre muito envolvida, todos os jovens, com a evangelização. Tem um irmão também, que é pastor aqui em Minas Gerais, pertinho, em Cambuí, que também é sempre envolvido, é pastor de igreja, mas sempre envolvido no trabalho de evangelização e missões. Tá certo. Pastor, quais os planos para a congregação de Aparecida, então, né? O que o senhor tem planejado para essa, vamos dizer assim, a gente está vivendo um momento agora de avanço da vacinação, algumas atividades estão sendo retomadas. Quais são os planos para esse segundo semestre, mas mais especialmente para o ano que vem, né? Em que existe a expectativa de que a gente tenha uma volta, talvez, a quase normalidade, vamos dizer assim. O plano é intensificar esse segundo semestre o discipulado, que foi um tanto prejudicado. Nós tivemos que recuar bastante, porque nós tínhamos discipulado todos os dias na igreja, né, ou nas casas. Nas casas a gente teve que parar, ainda fizemos muito na igreja e vamos retomar agora, novos discipulados. É a formação de uma liderança masculina. Graças a Deus, Deus tem dado homens preparados aqui, que a gente precisar sair, tem quem realize os cultos, quem pregue, quem cante. Graças a Deus, agora nós temos um grupo firme. E então essa é a formação de liderança com os homens, um trabalho de ação social mais efetivo com adolescentes, que nós queremos começar. Estamos conversando com irmãos, vamos visitar sexta-feira um trabalho de ação social feito por uma igreja presbiteriana aqui próximo, né, no Vale do Paraíba mesmo. Então, para tentar efetivar esse trabalho,
É a escola dominical, que nós queremos intensificar, porque também foi, de certa forma, teve que diminuir, ficar só uma sala. Nós queremos agora mudar isso também. Então, é intensificar o trabalho de evangelização, de formação de liderança, de crescimento da igreja e o pensamento também de começar pontos de pregações. Nós temos pensado em 2 lugares, a cidade de Potinha, aqui, que é vizinho, que tem um irmão morando, uma família morando lá, o bairro de Itaguaçu, que é distante, também tem uma família, que estão dispostos a começar um grupo de discipulado, um ponto de pregação nesses lugares, para que a igreja se expanda. Então, estamos planejando, não ainda conseguimos colocar em prática esses sonhos aí, esses projetos, devido à pandemia, mas se Deus quiser, desse segundo semestre para o ano que vem, muitos deles vão ser colocados em prática. Muito bom, reverendo. Assim, os principais desafios, eu vou fazer uma coisa diferente das demais entrevistas, mas que eu acho que a gente pode adotar nas próximas também. Pedido de oração para quem estiver nos acompanhando, que possa estar aqui, ó, no chat, se o senhor quiser deixar já um pedido de oração para a congregação, para que todos juntos, né, possam orar para os trabalhos. Certo. Eu vou fazer alguns pedidos. Primeiro, que orem pelas crianças e adolescentes e as famílias, porque as crianças vão, os adolescentes, mas os pais não vão. E eles estão num risco muito grande na moradia onde eles moram, o risco social é muito grande. Então, orem por essas crianças e pelos adolescentes que dominicalmente estão conosco ali. Orem pela implantação de projetos sociais, de ação social mesmo, que ajude esses adolescentes, essas crianças, a terem uma nova perspectiva de vida. E um desafio muito grande para nós é a compra do terreno, visto que em Aparecida a cidade não tem muita disponibilidade de terreno, então é muito caro qualquer terreno que a gente encontra aqui, num local que dê certo para construir a igreja, porque também é muito limitado, os espaços são muito limitados. Então, orem para que a gente possa comprar um terreno para construir a nossa igreja nesse lugar. E, assim, sendo também a organização da igreja, de uma igreja forte, de uma igreja missionária que imite a nossa igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que a Aparecida seja um polo missionário para o Brasil e para o mundo. Nós queremos pedir essas orações, que Deus tenha misericórdia, que abra as portas para que esses pedidos que eu fiz aqui, eles possam tornar-se realidade. E orem por nós, orem por mim, orem por minha esposa Martinha. Estamos nós dois só aqui, nossas filhas, elas estão já, uma mora em São Paulo, porque ela fez curso aí no Mackenzie, trabalha aí, e a outra mora em Curitiba, casada, a Pamela. Então tem a Pamela e a Camila, elas não estão conosco. Aqui só sou eu e a Martinha. A Camila tem dado uma ajuda, porque ela faz parte dos jovens da Lapa, sempre estão aqui conosco nos ajudando. Então, orem por isso. Muito bom. Certo, pastor. Obrigado pela sua participação. Estaremos em oração com certeza pelo senhor, pela sua família e pelo seu ministério. Foi muito bom recebê-lo para a gente conversar sobre o trabalho aí em Aparecida do Norte. Que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério, pastor. Eu que agradeço a vocês, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Junta de Missões de Pinheiros. Tem sido uma bênção na minha vida, na minha família. E uma bênção para esse trabalho, o investimento que fazem aqui conosco e no trabalho aqui da cidade em Aparecida. Então, muito obrigado à IPP-TV, que tem também divulgado o trabalho, tem nos abençoado. Que Deus abençoe o trabalho de vocês a cada dia. Obrigado, amém. Pastor. Amém. Obrigada. Amém. Pastor Jair Barros, da Congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em Aparecida do Norte, interior de São Paulo, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Muito bom. Agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil amanhã. Como fica o tempo em São Paulo e boa parte do país nesta terça-feira? Em São Paulo, o tempo fica nublado pela manhã, mínima de 14 e máxima de 31 graus. Belo Horizonte, os mineiros vão ter céu com poucas nuvens.
As temperaturas variam entre 14 e 29 graus. Em Florianópolis, Santa Catarina, tempo nublado. A mínima é de 16 e a máxima de 22 graus. Na região centro-oeste do Brasil, em Cuiabá, no Mato Grosso, céu aberto com sol. A mínima de 21 e máxima de 39 graus. No nordeste do país, em São Luís do Maranhão, tem sol com poucas nuvens. As temperaturas ficam entre 23 e 33 graus. No norte, em Macapá, no Amapá, dia nublado com possibilidade de chuva isolada. Temperatura mínima de 23 e máxima de 35 graus. Muito bom, gente. Agora, só um recadinho para você que quer estudar, tá com vontade, fala assim, olha, fiquei interessado no EAD, quero saber um pouquinho mais. A gente mostrou agora há pouco, né? A reportagem do Polo EAD Pinheiros do Mackenzie aqui. Não, e se você tem interesse, pode acessar o site, você vai ter informações ali suficiente para você ficar bem informado, além de poder já fazer sua inscrição. Mas olha só, as matrículas de pós-graduação, turmas de outubro, irão até dia 3 de outubro. Então, tem desconto nas mensalidades se fizer a matrícula, ou seja, 10% de desconto até o dia 18 agora, do dia 16 de agosto. Agora, hoje. Até o mês que vem, até o dia 13. Então... Inscrições abertas. Então. Inscrições abertas desconto, e com hein? desconto. Se Olha você que quiser maravilha. mais informações, poloeadpinheirosmackenzie.com.br. poloeadpinheirosmackenzie.com.br é o endereço do site para que você possa ter mais informações, né? E pode vir aqui no Polo também, não tem problema, não é pertinho aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Wagner está lá para receber o pessoal. Exatamente. E agora, Lídia Dica, eu tenho um recado muito especial para a gente. Meu recado agora é para você que quer renovar os ambientes da sua casa, escritório ou qualquer espaço que precisa de transformação. A Estilo Design é uma empresa especializada em consultoria de interiores que une a funcionalidade e a estética, oferecendo conforto e bem-estar através da decoração. Você sabia que a transformação de um espaço influencia no seu bem-estar, comportamento e na qualidade de vida? É por isso que você precisa conhecer a Adriana Honório e a Estilo Design. Todo projeto vai ser muito bem pensado para atender o seu desejo de forma funcional. Você vai se surpreender com o resultado. Acesse estiloedesign.com.br ou envie um WhatsApp para o número 011 99657 9900. E acompanhe também os projetos realizados pela Estilo Design através das mídias sociais no Instagram ou Facebook estilodesign.decor. Estilo e Design, um projeto completo para sua casa. Olha só, e depois do intervalo vamos ver como foi o nascimento de filhotes de ararinha azul, ave considerada extinta por 20 anos. E ainda o governo de São Paulo confirma o início da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19 para essa quarta-feira. Existe a expectativa de que amanhã alguns protocolos de isolamento sejam ainda mais diminuídos. Para falarmos sobre esse assunto, a gente vai receber o professor da Escola Politécnica da USP, Guto Assi, aqui no nosso Notícias do Bem. E você também pode participar com a gente. Deixa aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do canal. Nós contamos com a sua participação, não só falando a respeito da vacinação contra a Covid-19, mas fique à vontade também para participar do nosso programa. Deixe seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, deixe a sua mensagem. O espaço é todo seu. Notícias do Bem vai para o intervalo. A gente volta já já. O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IPPplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos,
fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um Missionário, aqui na IPP-TV. A sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. Eu gostaria de agradecer a sua participação e saber que você está aqui conectado com a gente, acompanhando toda a nossa programação. Um abraço especial para você que está aqui nos acompanhando, o Ednair, o Francisco Silva, o Stefano, o Bruno, a Célia, o Wagner Vicente, a Ruth, o Antônio, todos vocês aqui, a Fátima Pacheco, todos vocês aqui conectados, comentando, né, as nossas matérias, dando uma boa tarde, muito bom ter vocês aqui. Continue com a gente e nós vamos continuar com a nossa programação agora e um tema de extrema importância e que muitas vezes nós não temos o conhecimento necessário para lidar com ela, né? As epilepsias constituem, gente, um distúrbio neurológico crônico bastante comum. Estima-se que existam atualmente cerca de 8 milhões de pessoas com epilepsia na América Latina, sendo que cerca de 3,5 milhões delas não recebem tratamento médico adequado. Mas isso é muito grave, né? As repercussões sociais, as repercussões psicológicas das epilepsias são enormes, assim como os problemas enfrentados tanto pelos pacientes como pelos seus familiares. A discriminação e os preconceitos que eles têm que enfrentar acabam dificultando também a inserção tanto na sociedade, mas principalmente no mercado de trabalho. Mas já se sabe que com tratamento médico adequado, mais de 75% dos pacientes de epilepsia têm uma evolução favorável com controle das crises e melhora da qualidade de vida. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o epileptologista e membro da Associação Brasileira de Epilepsia, Dr. Lécio Figueira. Dr. Lécio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. É um prazer recebê-lo para falar sobre esse tema tão importante e tão pouco falado, na verdade, né? Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Boa tarde para vocês todos. Então, é um tema importante, assim, é pouco falado. Pra vocês terem ideia, a epilepsia é a segunda doença neurológica mais frequente em termos de quando a gente fala de incapacidade. Óbvio que dor de cabeça é mais frequente do que epilepsia. Mas quando a gente fala do impacto para as pessoas, epilepsia só perde para AVC, para doença cerebrovascular. Então é uma coisa super importante, entendeu? A gente estima que 1% da população tem epilepsia e dá esses números desse tamanho que vocês acabaram de comentar. E tem um estigma muito grande, né? O que vocês falaram, assim, as pessoas não falam sobre epilepsia, né? Esse é um dos primeiros pontos, né?
Doutor, para a gente começar do começo, né? Finalmente, o que é a epilepsia e por que as pessoas têm essa doença? Então, epilepsia é uma doença neurológica em que a pessoa tem a predisposição a ter crises epiléticas. Crise epilética, acho que essa figura está muito boa, o cérebro funciona com eletricidade. Então, o que acontece em algumas pessoas é que essa atividade elétrica ela acontece de uma forma anormal, excessiva, e isso causa um curto-circuito no cérebro. E aí, dependendo da área do cérebro onde esse curto-circuito acontecer, você vai ter sintomas. Então, quando a gente fala epilepsia, todo mundo pensa na convulsão, que é aquela coisa da pessoa cair no chão, ficar se debatendo. Aquele é um dos tipos de crise epilética. A gente chama de crise tônico-clônica. Mas se você tiver uma crise que pega a região posterior do cérebro, por exemplo, você tentar dar um exemplo aqui, eu tenho um cérebrozinho, se você pegar o cérebro e tiver crise nessa região de trás aqui do cérebro, na região occipital, você vai ter só um fenômeno visual, a pessoa começa a enxergar luzes, formas, cores, e pode ou não perder a consciência e pode ou não depois virar aquela convulsão mais forte. Às vezes a pessoa tem crise aqui nessa região, que é o lobo temporal, essa região aqui do cérebro, na parte mais de baixo, aqui mais de dentro. Nessa parte inferior aqui do cérebro, na região mesial do lobo temporal, é onde a maior parte das crises começa. E aí tem crise em que a pessoa simplesmente tem um mal-estar, uma sensação ruim, um negócio ruim subindo no peito, às vezes tem aquela sensação do déjà vu, pode ter uma coisa parecendo crise de pânico, que começa a ter uma frequência mais, o coração acelera, tem medo. Então, crise epilética, acho que a mensagem tem que ficar, tem vários tipos diferentes. Então, cada tipo depende da área do cérebro onde ela está acontecendo, depende de como é que ela se espalha pelo cérebro, e aí vai ter os sintomas. E aí entra uma das dificuldades, né, que muitas vezes a pessoa tem crise, e como não é aquela crise forte, a convulsão, isso passa sem diagnóstico, às vezes por anos. Eu vi pacientes que ficaram 20 anos tendo crise sem ter um diagnóstico, né? Sim, doutor. Olha, é bem preocupante, né, pela forma como as diversas formas que ela pode se manifestar, mas qual que é a causa, né? O que pode causar isso numa pessoa, né? O que pode desencadear a epilepsia? Então, primeiro ponto é que, assim, sempre quando a gente fala de epilepsia, todo mundo acha que a epilepsia é uma doença de criança, né? E a gente sabe que antigamente era mais comum em crianças, mas com o envelhecimento da população, hoje em dia tem mais crises em pessoas idosas do que em crianças até. E aí depende da faixa de idade, né? Quando você pega a criança, quais são as principais causas? Uma doença genética, uma má formação no cérebro, uma alteração que faltou oxigenação, ou teve uma hemorragia cerebral relacionada a alguma complicação durante a gestação, ou parto, ou ao pós-parto imediato. Ao longo da vida, ter crises é muito comum relacionado a trauma de crânio, lesão cerebral por trauma de crânio, aí começa com uma idade um pouco maior por AVC, por tumores cerebrais, e por fim, em idosos, além do trauma de crânio, de tumores cerebrais, aumenta a quantidade de AVCs, que a AVC é uma causa, tanto a hemorragia quanto a isquemia cerebral, de levar à epilepsia, e as doenças degenerativas, as demências, a doença de Alzheimer também são causas de epilepsia. Então tem um monte de causas diferentes. E essa é outra confusão importante, é que assim, não obrigatoriamente os exames têm que estar alterados em quem tem epilepsia, não precisa ter uma lesão no cérebro, pode ser só uma alteração do funcionamento cerebral que leva às crises. Então, tem muitas pessoas que ficam, mas como é que eu tenho epilepsia, sendo que a minha tomografia, a minha ressonância é normal? Não é obrigatório, entendeu? Você pode ter uma alteração do funcionamento sem uma lesão. Ou seja, é muito mais amplo, né? Muito mais ampla a discussão e a gente vê aqui, em poucos minutos de conversa, a gente vê o quanto falta de conhecimento e de informação a respeito dessa doença. Agora, é uma doença, doutor, que consegue ser controlada, pelo que nós tivemos de informação, em até 75% com uso de medicamentos, é isso mesmo? É isso, sim. As estatísticas mostram que em torno de 2/3 das pessoas, um pouquinho menos do que você colocou, mas é próximo disso, ficam completamente controladas das crises com remédio. Então, é super importante que a pessoa tenha um atendimento médico, que ela receba um diagnóstico adequado e que ela receba um tratamento adequado, porque, como eu disse, são muitos tipos diferentes de crise e causas. Então, inclusive, tem alguns tipos de epilepsia que podem piorar com alguns remédios para epilepsia. Então, como vocês perceberam, é complexa a história, e é lógico que eu não quero aqui também ficar só colocando complexidade, mas acho que o ponto importante é que, assim, primeiro, a epilepsia é uma doença frequente.
Segundo que, assim, isso não é transmissível, você não pega de ajudar alguém, de dar suporte, a gente pode falar disso. Essas pessoas sofrem muito por conta das crises, tem um preconceito muito grande, tem um isolamento social, são privadas de várias coisas, de dirigir, é complicado trabalhar, às vezes elas perdem o trabalho, não conseguem trabalhar por conta disso, mas a maior parte, se tiver um diagnóstico adequado, vai tomar as medicações e vai ficar controlada. E a gente ainda pode contar com outras coisas da medicina, existem outros tratamentos além dos remédios. Se vocês acharem que dá tempo, a gente pode comentar de tratamentos além das medicações para essas pessoas que não controlam só com remédios, né? Uhum. E doutor, aí vem aquela pergunta, né? Se nós estamos no mesmo ambiente e por algum motivo, algum acaso, a gente presencia alguma cena, algum momento em que a pessoa está tendo um momento epilético, né? Qual que é a iniciativa, como nós podemos ajudar essa pessoa? O que é o recomendável, né? Então, essas pessoas com epilepsia, assim, desculpa, a crise que mais chama atenção é aquela atônico-clônica, a convulsão. A palavra de como ajudar essas pessoas na hora é calma. E aí tem a gente fez usou essa palavra para simbolizar como atender. O calma do C é colocar a pessoa de lado, entendeu? Deixar a pessoa bem protegida, vira essa pessoa de lado para que a saliva possa escorrer nessa hora, ela não fique engasgada. Afrouxa gravata, alguma coisa que estiver próximo. Não adianta ficar segurando os braços da pessoa, você não vai conseguir segurar, você pode se machucar ou machucar a pessoa. Afrouxa e não... A língua está enrolando, vamos botar alguma coisa para destravar, não deixar a língua, não tem que fazer nada sobre isso, é só virar de lado a cabeça, proteger para ela não ficar batendo a cabeça, que ela fica se debatendo na hora, para ela não machucar. Então, tirar as coisas de perto, olhar para o relógio para ver quanto tempo está durando essa crise. Em geral, uma crise não dura muito mais do que 2 minutos, mas para quem está do lado, em geral, é uniforme. Todo mundo fala que durou 5, 10 minutos, porque elas ficam aterrorizadas com o que está acontecendo. Mas se a crise dura mais do que 5 minutos, isso pode ser que ela não pare sozinha, e a hora que precisa ligar para o SAMU, para o 192, para avisar que a pessoa está em crise, que já tem mais do que 5 minutos assim, de relógio, e aí acionar o resgate para levar essa pessoa ao hospital. Às vezes ela precisa ser medicada para poder parar a crise. Então eu falei o C de colocar a cabeça de lado, o A de afrouxar a roupa, o L é de localizar os objetos, afastar as coisas de lado, o M é de monitorizar o tempo, e o último A é de acompanhar essa pessoa, porque quando acaba a crise, a pessoa fica mole depois. Então, deixar ela de apoiar a cabeça, deixar ela confortável e esperar, ver se ela não se machucou, porque essa outra situação, se ela tiver caído, se machucado, pode ser outra situação, você precisa acionar o resgate, levá-la para o hospital. E por fim, no final da crise, a pessoa pode acordar um pouco confusa, um pouco desorientada. Nessa hora não tem que ficar segurando ela muito, é só não deixar ela causar nenhum acidente pessoal, dela cair, dela se expor, às vezes é um lugar que tem altura, uma rua dela sair andando e ser atropelada, que devagar ela vai se orientando e volta para o normal. Se ela já tem crises anteriormente, se ela nunca teve uma crise na vida, alguém que teve a primeira crise é o hospital, tem que ser visto por um médico. Certo. O senhor falou de um aspecto muito importante, que é a questão do preconceito, que ainda existe com relação aos epiléticos, com relação aos portadores dessa doença, e a Associação Brasileira de Epilepsia tem desenvolvido todo um trabalho para tentar conscientizar e diminuir esse preconceito, na verdade, né? Diminuir esse impedimento que as pessoas têm de receber, por exemplo, epilético na sociedade ou no mercado de trabalho. Assim, a primeira coisa que eu queria colocar, assim, tem uma coisa que a gente tem discutido muito e tem pedido para até como abordar em termos do termo, entendeu? A gente tem falado pessoa com epilepsia, não aquela pessoa, o epilético, como você citou. Por quê? Assim, parece bobagem, mas para quem tem a doença, isso faz diferença. Vou explicar para vocês. Quando você fala que uma pessoa tem epilepsia, isso dá muito mais a dimensão do que a vida dessa pessoa. A epilepsia é uma das coisas que ela tem, mas ela tem toda uma vida para viver. E quando você fala epilético, parece que a vida e a pessoa se resume à epilepsia, ao que está acontecendo. Então, até um convite para todo mundo, eu sempre fico me policiando, mas falar pessoa com epilepsia, isso para quem tem,
faz diferença, entendeu? E aí começa essa questão de tirar o preconceito. Porque se a pessoa tem epilepsia, mas ela está controlada, tomando seu remédio, essa pessoa deve e pode ter uma vida normal, como qualquer um de nós, entendeu? De trabalhar, se ela está controlada, ela pode dirigir, ela pode constituir família, se for mulher, pode ter filho, ou seja, tem poucas coisas que eu diria de recomendação. Se alguém teve uma crise epilética na vida, em geral é complicado ser piloto de avião, ser motorista profissional, são essas situações, fazer esportes radicais, pular de paraquedas, são coisas pontuais que a gente orienta para que a pessoa não faça, para não se expor ou expor pessoas a risco. Mas, em geral, é vida normal, né? Pergunta quais são as medicações. E isso ajuda muito nessa questão de reduzir o preconceito e de que essas pessoas possam ser incluídas na sociedade, né? Entendi. E até eu concordo com essa questão, porque aí demonstra até mesmo, às vezes, a nossa falta de compreensão, muitas vezes, com o tema, né? a respeito do tema mesmo, por isso que da importância da gente ter esse espaço, a importância cada vez mais da gente, de quem está nos acompanhando também, de buscar e conhecer mais, para olhar com cuidado, para olhar com a devida atenção também, todos né? Os aspectos da doença, Exatamente. Né? E, doutor, como que é a forma de tratamento, né? Quais são os medicamentos adequados para... As terapias, enfim. Exatamente. Não, só complementando, assim, não é... sim. Quando eu digo isso, vocês perceberam, assim, como é difícil, assim, de saber, como o jeito de mudar a palavra muda todo o significado de entender. Então, assim, é importante, eu vou frisar isso de novo, e a gente trata a epilepsia com remédios, tá? A maior parte das pessoas vai tomar medicamento, a maior parte vai controlar. Com o remédio, é muito difícil, assim, uma coisa geral para orientar, assim. Existem vários tipos de remédios, a gente deve ter mais do que uns 10 a 15 remédios diferentes para epilepsia no mercado brasileiro, no mundo tem muito mais do que isso, e você vai escolher os remédios de acordo com o tipo de crise, com a idade, com o sexo, com outros remédios que a pessoa toma. Então é todo um raciocínio que o neurologista faz para prescrever uma medicação da maneira mais correta. Acho que o ponto importante que eu acrescentaria é que quando você não controla com remédio, essa pessoa tem que ser vista por um especialista em epilepsia, que é aquele nome esquisito lá que vocês tentaram falar no começo, epileptologista, né, que é quem estuda epilepsia, porque esses casos mais difíceis, às vezes o diagnóstico e a escolha do remédio não está mais adequada, às vezes não é epilepsia, por mais paradoxal que possa ser, uma pessoa tomando um monte de remédio, tendo um monte de crise, todo mundo achando que é epilepsia, já passou por vários médicos que não é esse o diagnóstico, é outra coisa. E se é epilepsia e o diagnóstico está correto, ela não melhorou com remédio, existem tratamentos como cirurgias cerebrais, em que você retira aquela parte do cérebro que está causando a crise, obviamente sem deixar sequela para a pessoa, controlando a crise. Existem marca-passos cerebrais, neuroestimuladores cerebrais para controlar as crises. Existe dieta cetogênica, canabidiol, e aí vai embora. Tem um monte de outras terapias cientificamente demonstradas que ajudam no controle das crises epiléticas. Tá certo, doutor. Quem tiver mais dúvidas, quem quiser ter mais informações a respeito do trabalho da Associação Brasileira de Epilepsia, como é que pode fazer? Então, as redes sociais são acho que o melhor canal, assim, o Instagram da ABE, a Associação Brasileira de Epilepsia é o que eu mais recomendaria, é onde a coisa é mais dinâmica. Tem o Facebook também, que é outro canal que é super dinâmico, e o site, obviamente, que é epilepsiabrasil, tudo junto.org.br, para que as pessoas possam acessar. Mas, de novo, eu acho que Instagram e o Facebook, é só colocar lá Associação Brasileira de Epilepsia, vocês vão encontrar. Sigam quem tem epilepsia ou alguém que tem um familiar com epilepsia, siga lá, a gente está sempre botando informação. E existe também um trabalho de suporte para essas pessoas com epilepsia, dando suporte se a pessoa não está conseguindo remédio, está tendo alguma dificuldade, tem alguma dúvida, e sempre uma equipe de lá para tentar dar essas respostas e ajudar essas pessoas, né? Tá certo, doutor Lécio Figueira, epileptologista, membro da Associação Brasileira de Epilepsia, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Doutor, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação, pelos vários esclarecimentos. E a gente reforça, né, o Notícias do Bem sempre à disposição aqui da Associação Brasileira também, para que a gente possa divulgar as ações, para que a gente possa tornar essas informações cada vez mais acessíveis a todos, porque afinal de contas a informação muda tudo, né?
Eu que agradeço o convite em nome da Associação Brasileira de Epilepsia, do canal, de vocês poderem dar essa oportunidade de falar um pouco mais desse assunto. Tem tanto tabu, né? Às vezes é tão pesado, as pessoas não recebem diagnóstico, sempre falam que se sentem muito pesado, isso. Mas até uma coisa no começo eu ia falar isso, eu esqueci de... Dá tempo. Epilepsia é tão comum, pra vocês terem ideia, quando você fala para a pessoa que ela tem epilepsia, ela acha que é fim do mundo, acabou a vida, eu tenho um negócio raro, ninguém sabe. E assim, quando eles voltam no consultório, é uma coisa que eu pergunto, depois você falou para as outras pessoas que você tinha epilepsia, não teve um monte de gente que falou que tinha também, ou tem um familiar que tem? Eles falam, eu escutei, doutor. Então assim, as pessoas que têm preconceito da doença e não contam para os outros, só para vocês terem ideia como é complicada a história. Tá certo, doutor Lécio, obrigado mais uma vez pela sua participação, um prazer grande recebê-lo aqui no programa. Muito obrigada. Tchau, boa tarde. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, é muito bom, né, gente, a gente ter esse esclarecimento. Nos últimos anos, o Instituto Chico Mendes ampliou o número de unidades de conservação federais e comemora a repatriação de 52 exemplares de ararinha azul, que retornaram ao seu lar, a Caatinga Baiana, em março deste ano. Pois é, a ave estava extinta na natureza e a boa notícia é que ela já está se reproduzindo em cativeiro. O primeiro filhote de ararinha azul nasceu no dia 13 de abril, mais 2 nasceram em 6 e 9 de junho. E eles estão em Curaçá, no estado da Bahia. Essas foram as primeiras aves da espécie que nasceram livres em seu habitat natural após 20 anos. Os últimos exemplares conhecidos no meio silvestre desapareceram em 2000, ano em que a espécie recebeu do Ministério do Meio Ambiente o status de extinta da natureza. Desde então, os poucos exemplares que existiram eram de coleções particulares, a maioria fora do Brasil, e estavam sendo usados para reprodução em cativeiro. Em março do ano passado, 52 exemplares de ararinha azul voltaram à Caatinga Baiana, vindas da Alemanha, por meio da organização não governamental ACTP, em parceria com o governo federal pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A reintrodução dos animais no seu bioma de origem é um processo delicado, feito pelo Plano de Ação Nacional da Ararinha Azul, criada em 2018, especialmente para receber a espécie. Neste mesmo ano foram criadas 2 unidades de conservação, o Refúgio de Vida Silvestre e a Área de Proteção Ambiental da Ararinha Azul, localizadas no interior de Juazeiro e Curuçá, no norte da Bahia, e são destinadas à reintrodução e proteção da espécie e para conservar o bioma da Caatinga. Após a chegada no primeiro semestre de 2020, as aves passaram por um processo de quarentena, que possibilitou a adaptação ao clima da Caatinga. Foi um tempo dedicado também aos cuidados e observação de especialistas na reintrodução das ararinhas na natureza. Infelizmente, em 2000, os 2 desapareceram e aí a gente não teve mais ararinha na natureza desde então. Se trabalhou uma avaliação na construção de um plano de ação para a ararinha azul, que orientou nos primeiros 5 anos o que fazer. Então se focou em 2 vertentes, a primeira, proteger o hábitat, e a segunda, aumentar a reprodução em cativeiro. A reprodução em cativeiro teve um grande sucesso por uso de técnicas de inseminação artificial, onde se aumentou de forma qualitativa, de quantitativa mesmo, o número de indivíduos que estavam presentes. A gente teve a criação da unidade de conservação em 2018, na questão do cativeiro a gente conseguiu atingir aí um universo de mais de 150 animais em cativeiro. A ararinha é considerada uma das espécies mais ameaçadas do mundo, mas o nascimento desses filhotes representa a esperança de vermos as aves livremente povoando o ambiente silvestre novamente. É uma graça, né? Dá até uma alegria de ver, é muito fofinha, gente. Olha só, gente, a Lídia diz que eu tenho mais um recadinho para você. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado.
propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Olha só, gente, hoje é dia de conexão com Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Pois é, as inscrições para o culto já estão abertas. Você que está acompanhando aqui o nosso Notícias do Bem, pode entrar no site ippinheiros.org.br, faça a sua inscrição, garanta o quanto antes sua vaga, até porque as vagas já estão se encerrando, né? E o reverendo Hernandes Dias Lopes vai falar hoje sobre o tema "Os céus celebram o casamento do Cordeiro de Deus", com base no texto de Apocalipse, capítulo 19, versículos de 1 a 21. Então, Apocalipse 19, os primeiros 21 versículos, "Os céus celebram o casamento do Cordeiro de Deus". Esse é o tema do nosso Conexão com Deus de hoje, que começa a partir das 8 da noite. Lembrando que as inscrições, então, já estão abertas para participação. Nós temos ainda a restrição de 80% de capacidade do templo, então é importante que você entre no site ippinheiros.org.br, faça a sua inscrição o quanto antes para garantir a sua vaga. E se por acaso você não pode assistir o culto presencialmente, se você não está em São Paulo, ou se você não pode participar aqui na igreja, não tem problema, a IPPTV vai transmitir o culto ao vivo a partir das 8 da noite, então, aqui na IPPTV, você vai acompanhar também o culto Conexão com Deus. Não deixe de participar de mais essa celebração, né, Tainá? Exatamente. O pessoal está participando também com a gente aqui. Tá, sim. Olha, o reverendo Marcos Severo, ele colocou aqui, ele parabeniza o grande desafio do reverendo Jair Barros, que tem sido muito abençoado por Deus para a plantação da Igreja Presbiteriana em Aparecida do Norte, né? Que o bom Deus continue abençoando este trabalho, né? Porque como ele mesmo citou, né, eles já se conheciam ali de algum bom tempo. E o Gessé Gomes também participando, parabenizou o reverendo Jair Barros. O Alberto Gaspar também está aqui participando. E a Variedades e Inspirações também, tá? E, gente, continue participando, deixando sua mensagem, deixa seu recadinho aqui pra gente, porque no decorrer do programa a gente acaba compartilhando. E depois do intervalo, vamos ver como foi o motoculto realizado na Igreja Presbiteriana de Pinheiros neste sábado. E ainda, o governo de São Paulo confirma o início da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos para essa quarta-feira. Existe a expectativa de que amanhã alguns protocolos de isolamento sejam diminuídos ainda mais. A gente vai falar sobre esses temas com o professor da Escola Politécnica da USP, o professor Guto Assi, no nosso Notícias do Bem. Você participa com a gente, deixa aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do canal. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPPTV disponível para você. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento.
Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Livraria e Editora Hebron. Bíblias, livros e devocionais disponíveis para compras online e entrega em todo o Brasil. Na Hebron, você encontra títulos exclusivos e combos selecionados para a sua melhor experiência literária. E comprando na Hebron, você ainda colabora na obra missionária, já que toda a renda vai para missões no Brasil e no mundo. Acesse editoraebron.com.br. Conheça o nosso catálogo, escolha seus livros e contribua com a Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, lugar de comunhão pela palavra. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. Estamos de volta. Que bom que você continua com a gente aqui na IPPTV, a sua TV missionária, acompanhando o nosso Notícias do Bem. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta-feira, ao vivo, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18 horas. Então, se você não conseguiu assistir a gente ao vivo, não tem nenhum problema. Às 18 horas, a gente está aqui de novo no ippinheiros.com.br. E lembrando que a gente também está no IPP Play, ou seja, todas as edições anteriores, as reportagens, você pode ver e rever quando você quiser lá no nosso canal youtube.com/ippplay. Aproveite também, né, o IPP Play, faça a sua inscrição para que você também seja notificado lá das nossas novidades, tá certo, Tainá? Exatamente, notificado, e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Sempre a gente tem aquele conteúdo que às vezes você assiste e gostaria muito que alguém ficasse por dentro também, falar, nossa, compartilha. Precisava saber disso? Então já aproveita e compartilhe para que ele também já fique por dentro e que vocês também desenvolvam um assunto em comum depois, né? Claro. E no último sábado, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realizou mais um motoculto, gente. A celebração reuniu os integrantes do Ministério Missionários do Asfalto e acontece trimestralmente aqui na igreja. O pátio da Igreja Presbiteriana de Pinheiros ficou lotado. Dezenas de motociclistas com as suas mais variadas motos marcaram presença. Teve ronco dos escapamentos para todo lado. A Madalena veio com toda a sua família de Campinas, mesmo com frio, todos de moto. Mesmo com frio, para nós, para estar chovendo, frio, nós estamos de moto. Situação igual a do Rock, que pôde se encontrar com todos os seus irmãos do motoclube. É algo muito forte no mover evangelístico, né? São motociclistas cristãos se encontrando nesse evento dos missionários do asfalto,
com o pastor Cláudio, presidente. É uma bênção porque a Bíblia mesmo fala em Atos 2 que Deus se movia quando os irmãos estavam juntos em comunhão. E nós estamos juntos em comunhão com as motocicletas, fazendo a obra de Deus. Na verdade, é um mover evangelístico, o propósito é esse, né? Jesus, ele declarou que todo momento, quando ele chamou os seus discípulos, eles vieram até Jesus, Jesus os preparou e os enviou. Então, esse momento é o momento da palavra, da reunião, das experiências, e depois nós vamos para ganhar almas. O propósito é esse. Nós estamos nos últimos tempos, e nesses últimos tempos não há outro propósito a não ser ganhar almas, em nome do Senhor Jesus. O louvor do culto foi com a banda Big Graça, que trouxe no repertório músicas no estilo rock retrô, com uma perspectiva bíblica. Os instrumentos utilizados foram bateria, guitarra, contrabaixo, rabecão e um kazoo. Para a gente é um momento muito especial porque a gente está voltando agora depois da pandemia e tudo mais, desde que começou, não é? Então já faz 1 ano e meio que a gente não faz nada e para a gente está sendo um dia memorável, não é? Porque estamos voltando agora e justamente nesse mês a gente completa 8 anos de ministério, né? Então, a festa só. A gente faz um estilo rock and roll com músicas bíblicas, né? A gente pega trechos da Bíblia, a gente pega passagens bíblicas e transforma isso em música, enfim. A gente tem esse estilo meio retrô, né? Meio rock dos anos 50 e através disso a gente faz evangelismo, né? A gente costumava tocar antes da pandemia ali na Avenida Paulista, a gente fez muito Fundação Casa, Cracolândia, esse tipo de coisa, né? O trabalho da Big Graça. A administração foi com o pastor e motociclista César Cavalcante. Muito embora o país fosse pequeno, mas é isso que ele está fazendo. E o versículo 3 diz que ele... Foi um privilégio muito grande poder compartilhar a palavra nesse motoculto abençoado, onde nós tratamos a respeito da responsabilidade de cada crente, de cada cristão, em levar a palavra de Deus, em ser responsável de reverberar o evangelho para a cidade e para o local onde nós fomos plantados. E com certeza surtiu muito resultado e o nome do Senhor foi engrandecido. O Missionários do Asfalto é um grupo de amigos que possuem os mais variados modelos de motos e se unem no objetivo de propagar a palavra de Deus. Nós temos os mais variados estilos de motos. Motos custom, tem motos Big Trail, de várias cilindradas, desde 125 até as mais possantes, 1.600, 1.700 cilindradas. O objetivo nosso do grupo é reunir irmãos cristãos e com o intuito de cultuar a Deus, né, fazer uma reunião cultuando a Deus e também evangelizar. Então, as nossas reuniões, todas elas, nós convidamos pessoas que não são cristãs para participarem dos motocultos, né? E através desses motocultos a gente tem a oportunidade de semear a palavra de Deus para essas pessoas, através dos motocultos que nós realizamos e através das ações sociais que o grupo também realiza, o Grupo Missionários do Asfalto. Aqui nós temos o mais variado tipo de motociclistas, né? Não só do Missionários, são outros motoclubes, outros motogrupos também, que participam conosco, se unem nesse propósito de estar adorando a Deus através do motoculto.
animadíssimo do Não é? Big Graça, muito bom, hein? Gostei demais daquele baixo acústico lá, viu? Delícia, Som é né? muito diferente, né? Muito bom mesmo. Deus abençoe. Essa programação é diferente, mas muito especial também. Com certeza, E com certeza. E que Deus como abençoe o ministério, né, dos missionários do asfalto. Eles fazem um trabalho muito bacana. A gente conversou aqui no Dia do Motociclista com o pastor Cláudio Blini, né? Ele contou um pouco pra gente a respeito do trabalho que eles desenvolvem, de evangelização, saem de passeios de moto aí pelas estradas, param na cidade e evangelizam, porque a própria presença deles, né, já chama a atenção do pessoal. Como ele mesmo diz, que nem esse culto, tem muitos que são cristãos mesmo, já são membros, e muitos convidados que não são cristãos, mas é um meio de evangelizar, de atrair, né, e trazê-los para a casa de Deus. Isso é muito bom. E logo depois do Notícias do Bem, tem Conversa da Tarde. Mas o Marcos Melo vai trazer os destaques do programa de hoje pra gente. O convite de hoje para o Conversa da Tarde não é nada fácil, hein? O nosso tema é amando o inimigo. Você certamente tem dificuldade de amar o seu inimigo e nós vamos ver, à luz da Bíblia, como conseguimos fazer, obedecer este mandamento, né? É logo após as Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Te espero às 1h30 ao vivo aqui na IPP TV. Até lá! Olha só, então você já tem um compromisso aí logo mais, hein? De vez em quando é difícil amar amigo, amar o inimigo. Exatamente. Não é, não? Oh, tema bom, Os desafios, bom. hein? Tem dificuldade, quer saber como? Então assista. Vai ser muito bom, com certeza. Pois é. Hoje, no Notícias do Bem, tem a coluna Direito do Consumidor. A advogada Cristina Lombardi vai orientar a gente sobre como garantir o direito de assistência técnica de produtos que tenham algum defeito. Vamos acompanhar. Olá! Na coluna de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da garantia e das assistências técnicas, de como obter atendimento e exercer o direito de garantia do seu produto em caso de defeito que apareça no produto depois de um tempo de uso. Tá? Algumas coisas que a gente tem que ter em mente, algum tempo quanto? Quando que apareceu esse defeito? Por quê? Defeitos que acontecem logo nos primeiros dias, por exemplo, se você comprou o produto pela internet, você tem 7 dias para devolver sem qualquer justificativa, sem qualquer explicação, seja pela internet ou qualquer tipo de compra fora do estabelecimento. É que o mais comum hoje em dia é a internet, né? Mas comprou por telefone, comprou por catálogo, não comprou na loja física, indo lá, vendo, pegando, testando o produto, você tem pela lei o direito de devolver esse produto em até 7 dias. Se deu um defeito, independentemente de ser defeito, mesmo que seja um produto que você não gostou, mas especificamente no caso do defeito, olha, esse produto deu um defeito muito rápido, não quero mais saber, vou comprar outro tipo, de outra marca, eu vou devolver, você pode fazer isso. Agora, vamos falar das situações em que passou esse tempo, você quis ficar com o produto, mas passou algum tempo e esse produto deu algum defeito. Nós precisamos entender que existem 2 tipos de garantia, a garantia legal e a garantia contratual. A garantia legal, ela está prevista no Código de Defesa do Consumidor e não depende do fornecedor querer dar essa garantia ou não. Ela é legal, ela decorre da lei. Todo produto durável, ele tem uma garantia legal de 3 meses, de 90 dias, na verdade. E todo produto não durável, ele tem uma garantia de 30 dias. Um eletrodoméstico é um produto durável, um celular é um produto durável. Então, para esses casos, a garantia seria de 3 meses. Um produto alimentício, por exemplo, ele é não durável. Embora tenha coisas que tenham um prazo de validade maior, ele é, por definição, um produto não durável. Tá? Então, se for o caso de devolução, a devolução é no prazo inferior ao prazo de 30 dias. Agora, o mais importante realmente se foca nos produtos duráveis. Para esses existe a garantia legal de 90 dias. Mas o que acontece? É muito comum, tem sido muito comum como apelo de venda, né? Que os fabricantes ou às vezes as lojas, depende muito de quem está fazendo essa campanha, essa oferta, eles dão uma
garantia diferente, uma garantia extra, a garantia de 1 ano, muitas vezes, garantia de 6 meses, garantias maiores. Para carro, existem montadoras que dão garantias de alguns anos, né, de 2, 3 anos. Essa garantia se soma à garantia legal, tá? Não se pode entender que existe uma garantia de 3 meses que está na lei e a loja vendeu essa televisão com garantia de 1 ano. Então 1 ano é maior que 3 meses, correu a garantia legal e aí sobreveio a garantia contratual. O meu prazo total é de 1 ano desde a data que eu comprei. Não, essa interpretação não é a interpretação correta, não é a interpretação que já foi estabelecida, fixada pelos PROCONs e pela jurisprudência. A garantia legal se soma à contratual. Se você comprou uma coisa numa loja em que a garantia dada foi de 1 ano, a sua garantia é de 1 ano e 3 meses, porque após a garantia legal expirar, é então que vai começar a garantia contratual e a empresa precisa respeitar isso. E aí entra, então, coisa mais importante, os prazos. Produtos de maior valor, produtos que possam dar defeito, temos que guardar a nota fiscal. Se não um produto físico, uma foto, digitalizar. Existem até aplicativos de celular que fazem boas digitalizações. Isso é suficiente, que a gente crie, né, uma pastinha nos nossos arquivos e mantenha isso em guarda, porque em algum momento isso pode ser solicitado se você precisar exercer a garantia. E aí essa garantia é pelo fornecedor, a recomendação é que se faça tudo formalizado. Por telefone, acontece, às vezes o canal de atendimento é o telefone? Sim, é esse o canal de atendimento. Mas o quanto possível ter registro escrito, tá? Do que foi solicitado, das datas, de tudo direitinho, e seguir os passos, atender os prazos para que isso seja atendido. Em caso de problemas, a gente sempre recomenda que a primeira coisa a fazer, além de formalizar direitinho os seus pedidos, os seus prazos, que você está atendendo os prazos, muitas vezes, conforme o tamanho da empresa, algumas empresas têm ouvidoria. Ouvidoria costuma resolver muito bem. Quem não tentou, quem ainda não precisou, felizmente não precisou, ou precisou, mas não teve essa ideia, ouvidoria de empresa é uma coisa que dá muito certo, muitas vezes resolve. Outra coisa que dá muito certo é o Reclame Aqui. É um site que não é oficial, mas que ele tem ganhado notoriedade. Muitas empresas têm como um ativo de marketing mostrar que elas são empresas que têm a questão não é nem não ter reclamações. Às vezes são empresas que têm um número de reclamações relevantes no Reclame Aqui, mas atendem as reclamações. E, de fato, até na percepção geral de avaliação do consumidor, mais importante até do que não dar problema nunca é atender os problemas que acontecem, porque problemas acontecem. Então, muitas vezes o Reclame Aqui resolve super bem. Isso é uma dica, não tem valor legal, mas não só por eficácia, mas também para ter isso documentado. No limite, dificuldades com assistência técnica que não sejam resolvidas amigavelmente, infelizmente, se você não conseguiu via ouvidoria, não conseguiu via uma denúncia no próprio fornecedor, que aquela assistência técnica não está atendendo direitinho, ou se você abriu um chamado no Reclame Aqui também não deu certo, aí a gente realmente cai ou para o PROCON ou para a plataforma consumidor.gov. Tem diversas categorias de empresas que foram inseridas na plataforma consumidor.gov e conforme o tipo do produto, o seu fornecedor ele pode estar na categoria que está obrigado a se cadastrar no consumidor.gov. É uma plataforma que tem dado certo porque ela tem prazos e tem um sistema automatizado no qual a empresa precisa te dar um retorno. Claro, a última instância administrativa é o PROCON, conforme a cidade, o PROCON funciona bem, outras não, mas, enfim, é a última instância administrativa. Passando disso, é judicial, conforme o caso, o juizado especial, porque muitas vezes não é um valor tão alto envolvido, mas, digamos, a nossa orientação é sempre tentar resolver as coisas de uma outra forma antes de chegar nesse limite, mas os passos são esses. No geral, o que a gente tem que ter realmente é atenção, comprar de empresas confiáveis,
dá uma checada antes no próprio Reclame Aqui, ver se essa empresa tem muita reclamação. Uma coisa que é importante, review de produto. Hoje em dia que a gente tem essa facilidade de ver os reviews de produto, dê review do seu produto, dê a sua opinião quando você compra alguma coisa, ajude outras pessoas também a formarem esse conceito, porque o fato é, quanto mais os consumidores têm consciência e exercem os seus direitos e contribuem com a divulgação da informação e do conhecimento, mais as empresas melhoram o seu serviço. Isso é um ciclo virtuoso que acaba existindo um benefício geral. Essas foram as orientações de hoje sobre esse assunto. Mande suas opiniões, mande suas sugestões de coisas importantes, de questões que vocês gostariam de ter esclarecimento, que a gente coloca o tema e passa a informação por aqui, tá bom? Até a próxima! Muito bom. Inclusive, já printei uma sugestão aqui de pergunta e vou encaminhar para a Cris, para quem sabe no próximo vídeo ela já não comenta sobre seguros de veículos, né? Não, o pessoal pergunta sim, viu? Muito bom. Você já conhece todos os trabalhos da Junta Missionária de Pinheiros? O reverendo Mariano Alves Júnior, diretor executivo da Junta, tem um recado para a gente. Olá, graça e paz. Eu quero convidar você nesse nosso vídeo para que você conheça um pouco mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008, a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros, ao longo dos anos, plantou diversas igrejas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e contribuiu com a abertura de campos transculturais em vários países do mundo. Hoje, contamos com cerca de 75 projetos missionários em andamento, 100 missionários entre diretos e parceiros. Estamos com 18 congregações próprias, 15 projetos missionários transculturais e precisamos cada vez mais avançar. E você pode ser esse parceiro. A Junta Missionária de Pinheiros mantém parcerias com o PMC, Junta de Missões Nacionais, e a APMT. Seja um parceiro em missão, contribuindo, compartilhando, divulgando e assumindo conosco o compromisso de ofertar mensalmente pela expansão missionária da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Contamos com você. E depois do intervalo, o governo de São Paulo confirma início da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos para esta quarta. Pois é, existe a expectativa de que amanhã alguns protocolos de isolamento sejam diminuídos ainda mais, e nós vamos falar desse tema logo depois do intervalo. Nós vamos receber o professor da Escola Politécnica da USP, Universidade de São Paulo, Guto Assi, aqui no nosso Notícias do Bem. Você que está acompanhando a nossa programação, ainda dá tempo de participar. Deixe aí a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal. Nós contamos com você. O intervalo é rápido, a gente já volta com todas as informações para você no Notícias do Bem. Não saia daí. De segunda a sexta, às 5:30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo, aos sábados, às 6 da tarde. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões.
as notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPP-TV no canal youtube.com/ippinheiros. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui conectado com a gente, nos acompanhando. Lembrando que a nossa programação é de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da manhã. E, claro, temos o horário alternativo às 18 horas. Então, se você não conseguiu chegar a tempo e pegar do iniciozinho e tá pela metade, não tem problema. Às 18 você assiste a programação completa, ou se você ainda não conseguiu, calma, às 18 você tem acesso ao conteúdo. Gente, durante o fim de semana, a cidade de São Paulo realizou a virada da vacina. Com isso, mais de 99% dos adultos com 18 anos ou mais já receberam pelo menos uma dose do imunizante. Pois é, na manhã de hoje, o governo de São Paulo confirmou que a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos vai começar nessa quarta-feira. Existe a expectativa de que amanhã alguns protocolos de isolamento sejam diminuídos ainda mais, é o chamado Dia da Esperança, né? Para falar mais sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui o professor da Escola Politécnica da USP, professor Guto Assi. Professor, obrigado mais uma vez pela sua participação. É um prazer recebê-lo de novo. Já está ganhando o selinho de sócio aqui do nosso Notícias do Bem, mas é uma alegria receber o senhor para falar sobre esse assunto que é tão importante, né, para a gente. Obrigado, Olá. Roberto, Tainá, boa tarde. Obrigado Boa aí tarde. pelo selinho de sócio, adorei. Espero poder contribuir sempre que possível. Pois é, que bom, né? Que bom que a gente pode contar com a sua participação sempre também, professor. Pois é, nós tivemos essa virada da vacina aqui em São Paulo, a gente tem visto, né? Falando aqui especificamente e primeiro de São Paulo, a gente tem visto uma evolução muito positiva em relação à caminhada da vacinação, né, professor? Isso é fundamental para que a gente possa controlar essa pandemia. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessas iniciativas que vêm sendo tomadas e da evolução da vacinação na cidade e no estado de São Paulo inicialmente. Isso. Roberto, de fato, com a evolução da vacinação, e agora a gente já vê números substanciais de pessoas que completaram o ciclo de imunização, né? As 2 doses de algumas vacinas ou uma dose de outra, é natural que a gente veja agora uma redução nos casos graves e principalmente nas mortes, né? Causadas por Covid-19. Ora, essa expectativa a gente já tinha por conta dos dados e de amostras, né, das amostragens de pequenos grupos, daquelas milhares de pessoas que eram testadas lá no início, quando as vacinas estavam em fase de testes de eficiência. Agora a gente passou daquela fase, agora você tem grandes populações vacinadas, então é natural e é esperado, graças a Deus por isso, que a gente veja então uma redução no impacto da doença. E esse dado, ele é fantástico, né? Ele é maravilhoso, agradeçamos a Deus por isso. 98,5% dos adultos vacináveis, né, na cidade de São Paulo, já receberam a primeira dose. Gente, cidade de São Paulo é muita gente, e muita gente que passa por aqui. Então, vacinar São Paulo é vacinar uma artéria do Brasil, e a gente já sabia disso desde o início, né? E quando a gente chega nesses números de 98% com a primeira dose, uma porcentagem considerável com a segunda dose ou com a imunização completa, os números de internação caíram.
e caíram drasticamente, né? O número de mortes, hoje a ocupação das UTIs em São Paulo já está abaixo de 50%, ou seja, pessoas não estão ficando tão doentes ou tão gravemente adoecidas quando contraem ainda a Covid-19. Lembrando, é possível que você ainda tenha contato com a Covid-19 e até desenvolva alguns sintomas, mas a proteção vacinal contra casos graves, internações, intubações e UTIs e consequentemente, casos de morte, tem uma correlação muito grande com a vacina, né? Você deve pensar um caso ou outro, você vai ouvir, mas fulano tomou 2 doses da vacina e ainda assim morreu de Covid, como é que pode isso? Claro, a vacina não é um escudo perfeito, tomou e está 100% protegido. Não funciona assim. Nenhuma vacina funciona assim. Mas nós temos na massa, na grande população, uma porcentagem muito grande de pessoas já protegidas e os números de morte principalmente caindo. Uhum. Entendi. E Guto, assim, uma das questões, né, que ainda acontece, né, no Brasil e algumas regiões, né, vamos analisar em todos os estados, né, ainda às vezes tem alguns atrasos, as pessoas estão tendo a vacina, mas às vezes a segunda dose tem alguns atrasos de alguns bons meses, foi o caso que aconteceu até no estado de Rondônia. A eficácia é a mesma. Segundo a orientação, muitos, né, colocam que tem a eficácia, tem o mesmo, mas existe aquela preocupação, né? As pessoas ficam realmente preocupadas ainda, mas será que está valendo, não está? Como que a gente deve ficar referente a isso, essas questões de datas, né? Claro. Importante assim, a logística da vacinação é muito complicada, né? Imagina, o nosso país é gigantesco, é uma logística muito complexa, não que a gente não dê conta de desenvolver essa logística pelo nosso histórico, nós damos conta disso. Graças a Deus que o Brasil tem tradição em vacinação. Mas aqueles prazos das doses vacinais e o local onde você se vacina devem ser respeitados, porque isso impõe uma carga na logística. Se você quiser tomar a vacina fora de hora ou em outra cidade, por exemplo, você causa uma disrupção na logística da vacinação. Né? Então, a distribuição das doses de segunda aplicação, obviamente, depende da quantidade de pessoas que tomaram a primeira dose em determinados locais do país. Né? Por isso é importante, vacine-se no mesmo local, não precisa ser no mesmo posto de saúde, mas na mesma região. Isso facilita e ajuda a manter a logística controlada. Agora, ainda assim, há problemas de logística, de distribuição, lugares em que falta vacina, porque mais gente se apresenta do que o esperado, lugares onde sobra vacina e elas precisam ser realocadas, né? Então a gente tem que olhar com certo respeito aí, porque é uma logística complicada, é difícil tudo encaixar perfeitamente. Agora, é importante, quando a gente fala do prazo entre doses para eficácia da imunização, lembre-se que isso é uma janela, é uma média. Okay? É o período ótimo para que você tenha eficácia na proteção e ainda consiga vacinar bastante gente. Porque, por exemplo, quem está tomando vacinas da AstraZeneca Oxford, cuja espera e o prazo geralmente é de 3 meses entre primeira e segunda dose, não quer dizer que se você tomar ela antes ou depois você não vai ter a mesma eficácia. Não. Mas o ponto ótimo da eficácia é nessa faixa de 3 meses, ainda permitindo muitas pessoas serem vacinadas em primeira dose. Okay? Outros países do mundo adotaram um intervalo mais curto para essa vacina. No Brasil, nós adotamos um intervalo de 3 meses para poder vacinar muita gente com a primeira dose, enquanto as segundas doses estavam sendo importadas. Outras vacinas, como é o caso da Coronavac, o pico de imunização, ou de imunidade, perdão, se dá num período mais curto, de 21 a 28 dias, né? Essa é uma janela ótima para você tomar a segunda dose. Lembrando, a primeira dose provoca uma resposta imunológica no seu organismo. Essa resposta vai caindo com o tempo. Você precisa provocar uma segunda resposta no momento certo, para que depois o seu organismo mantenha uma carga de anticorpos. Talvez seja necessário no futuro terceiras doses. A gente ainda está avaliando isso, né? Porque a taxa de decaimento da imunidade pode ser agora mais lenta, mas ainda existir. Então, é importante, para resumir aqui, atente-se aos prazos da sua vacina
e tente se vacinar na mesma região geográfica onde você tomou a primeira dose. E não deixe de tomar a segunda dose. A sua imunização não está completa com uma dose só. Você precisa receber a segunda perturbação do seu organismo para que ele sustente os anticorpos por um tempo longo, né? Senão você vai ter uma proteção instantânea que ela vai se decair com o tempo. Tá certo, professor. Existe a expectativa de que o governo de São Paulo amanhã anuncie o tal Dia da Esperança. Existe uma expectativa muito forte em relação a isso, né? Mesmo com a volta à quase normalidade, né, a gente pode dizer assim, muitas ações elas vão ter que ser mantidas vão ter que continuar sendo mantidas, né? Distanciamento, máscara, higienização, enfim. Ainda que as coisas voltem a funcionar, elas não voltam a funcionar como eram antes, né? Roberto, olha até que interessante a dificuldade de a gente usar o termo normalmente. Né? O que é o normal mesmo, né? O normal que ficou o normal que ficou no passado não volta mais, eu acho. Enfim, não tão cedo, pelo menos, né, professor? Eu gosto demais desse termo aqui, falando entre irmãos, de esperança, né? O cristão sabe que a sua esperança última está em Cristo. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter esperança para fim da pandemia no meio que Deus nos providenciou através da vacinação. Depender e ter esperança de que a vacinação vai nos livrar dessa pandemia agora é esperar na providência divina também. Uma coisa não exclui a outra. Agora, olha só, se é o Dia da Esperança, lógico, aí tem uma campanha, né, uma imagem de governo, não vamos criticar isso não. A gente precisa botar uma palavra que nos dê uma luz no fim do túnel, e a palavra é esperança mesmo. Porque ninguém quer ficar no novo normal, a gente quer voltar para o velho normal. Né? A gente tá doido para ir para a igreja cheia em culto, a gente tá doido para ir no shopping center, para ir no parque, para fazer churrasco em família, para viajar, a gente tá doido para voltar ao velho normal. Portanto, a nossa esperança é voltar para isso. Agora, vamos lá? Vamos pensar nos poréns aí. Aos pouquinhos nós vamos retomando a nossa normalidade. Não vai ser da noite para o dia, né? Quando os números vão melhorando, ou seja, a epidemia, né, a pandemia ou a epidemia vão sendo controladas, a gente pode flexibilizar um pouco mais a nossa circulação. Mas o cuidado é muito importante ainda. Álcool gel, lavar as mãos, um certo distanciamento social, o uso de máscara, ainda vão ficar conosco por um bom tempo, se não para sempre. Talvez vão fazer parte da nossa cultura, assim como o cinto de segurança hoje faz parte da cultura do brasileiro. Né? E não era assim. Talvez num futuro, para sempre, quando chegar nos meses de maio, junho e julho, que a gripe começar a aparecer, as pessoas automaticamente vão passar a usar máscaras no transporte público, né, no supermercado ou no dia a dia, porque a gente aprendeu na prática que o uso de máscara salva vidas. Nós aprendemos isso, nós estamos vendo isso, experimentando, assim como o cinto de segurança salva vidas. Então, isso deve ficar no nosso novo normal para sempre, né? Sim, essa coisa da máscara, por exemplo, que a gente não tinha nenhuma referência, já era uma coisa muito natural no Oriente, por exemplo. Quando a gente vai para o Japão, por exemplo, para os países do Oriente, a gente já via há muito tempo os orientais indo para a rua de máscara, e a gente achava muito estranho. Eles aqui no Brasil, né, eles andavam, a gente falava, pra que usar máscara, né? Exato. A cidade de Tóquio é muito mais densa do que São Paulo, né? Tem muito mais gente circulando no transporte público, no metrô de Tóquio, nas ruas, é muita gente concentrada. E a cultura japonesa, que tem um respeito muito grande pelo próximo, o japonês pensa muito no bem comum, né? Quando a pessoa se sentia mal ou que estava com algum sintoma, ela mesma utilizava a máscara, obviamente para se proteger, mas também para não espalhar vírus ou bactérias no ambiente, né? Era uma cultura que a gente achava esquisito, né? Você olhava mesmo naquelas fotos do pessoal no metrô, olha que interessante, os profissionais que trabalhavam no metrô, né, com as multidões, eles estavam expostos a milhares, talvez até centenas de milhares de pessoas naquele ambiente fechado debaixo da terra, passando ali num dia. Eles sempre usaram máscaras, eles sempre se protegeram com máscaras. Agora, se isso vai ficar na cultura do brasileiro, eu não sei dizer, não tem como avaliar.
Agora, que os nossos filhos, né, eu tenho 2 crianças aqui em casa, já entendem que limpar as mãos, né, a higiene das mãos principalmente, que vai aos olhos, que vai à boca, o uso da máscara e o convívio, né, higiênico aí, né, saudável com as pessoas, é alguma coisa que já mudou a vida da próxima geração. Talvez os mais velhos, né, queiram voltar para um modo anterior, mas os mais novos cresceram no novo modo. Imagina, 2 anos na vida de uma criança de 5 anos é muito tempo, né? Então ela já aprendeu o uso da máscara, ela vê qualquer coisinha, ela põe a mão embaixo esperando que vai cair o álcool em gel. As crianças estão assim agora. Isso é muito... Mas eu acho que terá algum benefício sim, a gente precisa readaptar a maneira como a gente vive, mas em resumo, eu creio que há uma esperança, viu? Há uma esperança sim para a saída da pandemia, para flexibilização, para o número de pessoas na igreja. A minha própria igreja essa semana já teve mais gente no culto, né? Mas nós ainda temos que guardar alguns cuidados, né? Principalmente aí com a ameaça de outras cepas, né? Outras variantes dos vírus, que também são protegidas pelas vacinas, mas podem acometer outras pessoas, e principalmente cuidado com os nossos idosos, né? E as pessoas mais vulneráveis com comorbidades. Muito bom. E Guto, uma outra pergunta, assim, que recente, a gente vê que ainda está desde o início, mas ainda é bem atual, que é com relação às pessoas que têm comorbidades, né? Tem muitos ainda que estão com receios de tomar vacina, que ainda alguns jovens até que passam por isso, que eles estão chegando na data ali, os pais estão receosos, olha, meu filho, eu acho que não sei o que eu vou fazer. Qual que é a orientação com relação a isso, Guto? Qual que é o que você indica? Tainá, eu costumo pegar pelo seguinte princípio, qualquer opinião pessoal sobre vacinação de alguém que não é um especialista no assunto deve ter menos peso do que a informação coletiva vinda da comunidade especializada. Quando secretarias de saúde, corpos clínicos de grandes hospitais, corpos de farmacêuticos, Organização Mundial da Saúde, Anvisa, né, quando esses corpos que reúnem, e se a gente não acreditar nisso, a gente nem vive nesse mundo, né, organizacionalmente falando, mas se a gente não acreditar, tiver confiança na informação que vem desses corpos e pensar que tudo é uma conspiração, que tudo é uma mentira, e que a minha opinião desqualificada sobre o assunto tem mais valor, a gente não vive, a gente não vai para lugar nenhum. Então olha só, eu tendo a pensar o seguinte, quando você tem um corpo clínico que olha para as vacinas do momento, né, que passaram pelos crivos e os critérios de segurança e eficácia, e diz, tal vacina é segura para tal faixa etária, por quê? Porque estatisticamente ela não tem efeitos nocivos, ou o ganho é melhor do que o risco, né? A gente tem que ouvir essa opinião. Claro, você não pode fazer um comportamento de sociedade pela exceção. Você tem que pensar no comportamento da sociedade como uma massa, é um grupo de pessoas. Haverá um ou outro que vai tomar a vacina e que vai falecer por Covid. Da mesma forma que pode ter um ou outro que tem uma reação alérgica à vacina. Agora, na massa, a proteção é muito maior do que o risco, né? Agora, isso acontece com todas as vacinas, isso acontece até com os analgésicos que você compra na farmácia e toma por conta própria. Uma ou outra pessoa vai falecer por conta de um analgésico que tomou de vez em quando. Uma outra pessoa vai falecer por reação alérgica a uma vacina. Mas olha a quantidade de pessoas que são salvas todos os anos por vacinas da gripe, né, principalmente idosos. Então, vale a pena, quando esses corpos mostram a segurança e eficácia das vacinas, e aí eu estou jogando fora visões de teoria da conspiração ou negacionismo, eu não vou discutir porque não tem nada que vai fazer isso mudar. Mas se você tiver confiança na avaliação de agências sanitárias, de corpos clínicos e da grande comunidade científica, dá para tomar as vacinas sim. Então olha só, quem tem comorbidades e há estudos avaliando os efeitos das vacinas para cada uma dessas comorbidades, ora, se o estudo diz que vale a pena você tomar porque
o risco de não tomar é maior, você tem mais chance de falecer por Covid-19 do que de desenvolver uma trombose, por exemplo, então tome a vacina. Né? Agora, obviamente, avalie com o seu médico se a sua comorbidade está adequadamente contemplada nessas listas. Ok? Não sou eu quem vai falar se cada pessoa deve ou não tomar a vacina que tenha comorbidade. Você precisa de uma aprovação do seu médico, que conhece o seu caso. Pode ser que ele diga para você, olha, este caso específico, não tome tal vacina. Assim como foi feito com as gestantes e as grávidas, né? Com algumas vacinas específicas. Agora, só para deixar os pais tranquilos, a vacina que será aplicada no Brasil para adolescentes, então entre 12 e 17 anos, é uma vacina que tem verificação de segurança para essa faixa etária, que é a vacina da Pfizer. As outras vacinas ainda não têm essa verificação comprovada. Pode até ser que sejam seguras, mas ainda não temos os estudos que garantem isso. Então, justamente por não termos a comprovação, elas não serão ministradas a adolescentes. A que será ministrada no Brasil, a da Pfizer, essa tem comprovação de segurança nessa faixa etária. Certo. Agora, professor, muito tem se falado a respeito da variante Delta e a gente sabe que outras variantes podem surgir do coronavírus por conta da própria evolução do vírus. A gente vê isso acontecendo o tempo todo com a gripe, por exemplo, né? O vírus da gripe ele vai se modificando, vão surgindo novas variantes do vírus da gripe. E tudo leva a crer que isso também vai acontecer com o vírus da Covid. De qualquer forma, o trabalho de pesquisa das vacinas continua e talvez a gente tenha que passar por períodos de vacinação anuais aí, né? Talvez a gente tenha que adequar o nosso calendário a tomar a vacininha da Covid todo ano, e todo ano ela deve sofrer modificações, né? Exato. As vacinas estão sempre sendo aprimoradas, né? As tecnologias vacinais que nós temos hoje, as vacinas gênicas, essas novas que surgiram aí, elas são vacinas muito promissoras, porque elas são facilmente adaptáveis, né? Você compõe o quebra-cabeça que forma a vacina ali ano a ano, com as cepas de vírus que aparecem. Olha que interessante. As cepas virais que apareceram até agora e que estão mais nos assustando no Brasil, aquela lá de Manaus, a Gama, se não me engano, e a Delta, que é a variante que veio da Índia, que é hoje a que já acomete mais da metade dos casos no Rio de Janeiro, né, onde ela tem a maior concentração, se espalhou mais no Brasil. As vacinas são eficientes contra essas cepas, contra essas variantes. No Reino Unido, olha que interessante, no Reino Unido a variante que mais acomete lá no momento é a variante Delta. Só que a taxa vacinal lá já é tão grande que o número de internações e mortes, mesmo com a variante Delta, é baixo. Okay? É baixíssimo. As pessoas já estão retomando vidas normais, né, no Reino Unido. Hoje, 96% das pessoas no Brasil que falecem de Covid falecem porque não tomaram vacinas. Okay? 96% das pessoas que morrem são de não vacinados. Muita gente que está morrendo hoje é porque não tomou vacina. Claro, tem 4% ali que mesmo com vacina acaba indo a óbito. Okay? Mas a grande massa de vacinados está protegida. Sempre surgirá novas cepas? Ora, é uma evolução, o termo é isso mesmo. O vírus evolui à medida que ele encontra nichos onde ele consegue se desenvolver e, né, espalhar o seu material genético. Olha que interessante. Quanto mais gente doente tiver, quanto mais espalhada for a pandemia ou uma epidemia, mais mutações no vírus você tem e novas cepas surgirão. Quando a gente começa a conter ou a controlar a epidemia, a chance de cepas surgirem e se desenvolverem é menor. Então, no momento, a gente tem visto novas cepas, e muitas delas, já foram mais de 800 cepas identificadas, e não é só a Delta e a Gama, não, tem muitas cepas. É que a maioria delas não vinga, não causa tanto estrago. Mas tem muitas agora porque a pandemia ainda tem escala global, é muita gente infectada, né? Ainda muita gente não vacinada. Mas quando nós atingirmos um nível de vacinação no globo, no planeta, a tendência é que o número de variantes diminua. E aí, cada ano, talvez apareça uma ou outra ali, né, que estaria já guardada dentro da vacina,
ou a vacina exija atualizações, como acontece com a vacina da gripe. A vacina que a gente toma da gripe todos os anos no Brasil é aquela coletada das cepas do hemisfério norte no inverno de lá, 6 meses atrás. Então a gente vê o inverno do hemisfério norte, em dezembro, janeiro, vê quais foram as cepas gripais que mais acometeram o hemisfério norte, e aí em junho do ano seguinte, maio, junho do ano seguinte, no Brasil a gente toma as vacinas contra aquelas cepas. Uau. Né, que acometeram E assim a gente vai mantendo a vacina da gripe sempre atualizada. Provavelmente, aqui eu não sou imunologista para dizer, mas os imunologistas dizem que a Covid-19 já virou endêmica, ou seja, já vai fazer parte das doenças que acometem os seres humanos e que não conseguirá ser extinta. Assim como a gripe é uma doença endêmica. O que é que vai mudar com a vacinação? Ela vai diminuir o seu potencial, né, de morte, assim como a gripe hoje é uma doença contida, mas se você olhar nas pandemias de gripe lá dos séculos passados, você vai ver que a gripe matava mais do que Covid mata hoje, né? E aí talvez ela se torne, assim como a gripe é um vírus respiratório, que vai ter o seu pico na época aí dos meses de inverno, com maior confinamento, pessoas em ambiente fechado, provavelmente a gente tenha que incluir mesmo vacinação contra a Covid, aí todos os anos no nosso calendário vacinal. Tá certo. E olha que interessante, só para terminar, a vacina nova do Butantan, a Butanvac, ela já pressupõe, ela já está sendo projetada para que as doses contra Covid e gripe estejam na mesma vacina. Okay? Sim. Então já facilita, vacina, né? Facilita. Então pode já. ser que a Butanvac, a vacina nova do Butantan, quando você for tomar nos outros anos, estará tomando a dose dupla, né? Dupla viral, assim como a gente tem tríplice viral e assim as outras vacinas, mas uma dose só contra 2 doenças respiratórias que acometem as pessoas na mesma época do ano. Certo. Professor, a gente podia passar a tarde toda conversando aqui e tendo orientações a respeito desse tema, que é extremamente importante para as nossas vidas, né? Mas a gente tem que encerrar, infelizmente. Queria agradecer mais uma vez a sua participação com a gente e dizer que o Notícias do Bem está sempre à disposição também para tudo que for necessário. Igualmente, estou à disposição, que Deus nos abençoe. Amém. Lembrem-se, agradeçam a Deus pelo livramento, através da providência divina que nos permite, nesse momento, ter vacinas que podem nos curar dessa doença. Amém. Amém. Até porque a gente sabe que tudo vem de Deus e tudo é permitido por Ele, né? Afinal de contas, estamos fazendo uso do mandato cultural aqui, quando a gente fala de vacina, quando a gente fala de medicina, é algo que Deus nos deu como oportunidade, né? Então tudo vem das mãos graciosas do Senhor. Obrigado, viu, Guto? Muito obrigada. Um abraço, Roberto, Tainá, bom dia para vocês, até a próxima. Obrigado, Até a próxima, obrigado. se Deus quiser. Muito Professor obrigada. da Escola Politécnica da USP, o presbítero Guto Assi, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Mais uma vez, a participação dele é sempre muito bacana, né? Muito especial, inclusive a Lúcia Faria, ela agradeceu por essas informações tão importantes aqui no Notícias do Bem, que está chegando ao fim, né? Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã e com horário alternativo às 6 da tarde. E lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem em todos os programas da IPP TV, quando e onde você quiser, né? Pelo canal IPP Play. Acesse aí youtube.com/ippplay, faça a sua inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. E não deixe de compartilhar com a sua família e com seus amigos, afinal de contas, o IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado, gratuito, 24 horas por dia na internet. Você fica agora com o Marcos Melo e os seus convidados especiais. No Conversa da Tarde a gente se vê amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Tchau. Tchau. Toda terça e quinta-feira,